Ele nasceu homem, mas carregava no coração um forte desejo de se tornar uma mulher. Na fase adulta, ele planejou tudo, planejou até a retirada dos seus próprios órgãos genitais. Isso mesmo. Enfim, o sonho iria se concretizar e ele assumiria uma nova identidade, um novo gênero. E nós vamos saber o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fez com esse jovem. E eu tenho certeza que o testemunho de hoje vai impressionar teu coração. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo! O vídeo de hoje nos traz um tema um tanto pesado e que muitas vezes divide opiniões. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o transtorno da transexualidade. E o que é isso, Leila? É um indivíduo que nasce com um determinado sexo, fisicamente, mas mentalmente essa pessoa acredita ter um outro gênero, um outro sexo. Por exemplo, um homem que nasceu fisicamente no corpo de homem, mas a sua mentalidade é feminina, é de mulher. Isso é um transtorno e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. E a questão é a seguinte: será que existe saída para uma pessoa que está nessa situação? O que você acha? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Existem muitas questões que envolvem esse assunto, tá? O assunto não só do transtorno da transexualidade, mas em geral, tudo que envolve essa questão. Por exemplo, existe uma sigla muito conhecida atualmente que é o LGBTQIA+, que aí tem todas as nomenclaturas para esses indivíduos, né, que nasceram fisiologicamente de uma forma, mas não se aceitam e querem ter um novo gênero. Ou até pessoas que se aceitam como são. Eu sou mulher, mas eu quero ter um relacionamento com outra mulher. Todas essas questões estão aí nessa sigla, LGBTQIA+. Muitas pessoas acreditam que essas pessoas que desenvolveram esse problema, na verdade não desenvolveram, já nasceram com ele. Acreditam que no ventre da mãe essas pessoas já tiveram ali uma certa modificação ainda no ventre e já nasceram com o problema. Outras pessoas acreditam que essas pessoas que seguiram por esses rumos foram pessoas que foram moldadas pelo mundo ainda na infância, foram violentadas, aconteceu alguma coisa que fez com que a mentalidade delas mudassem, tá? Então esses grupos se dividem aí. Eu queria que você já colocasse aí embaixo nos comentários se você conhece alguém que passa por essa situação. Eu conheço uma pessoa, tá? Eu tenho uma amiga muito querida minha, muito querida mesmo, que ela tem um sobrinho e esse sobrinho, ele já nasceu com os trejeitos femininos, tá? Então, desde pequenininho, quando ele começou a cantar, ele começou a desenvolver ali o cântico, né? Ele começou a cantar. Então, quando ele conheceu as músicas da Joelma e viu a Joelma cantar, ele pequenininho ainda, ele colocava uma blusa na cabeça e começava a bater cabelo como se aquela blusa fosse o cabelo dele, tá? Então ele se contorcia todo para fazer os passos da Joelma. De pequenininho ele já veio com esses traços, sabe? Que não dá para explicar. Mas existem dois casos que eu trouxe aqui que aconteceram nos Estados Unidos, tá? O primeiro caso, esses dois casos que eu trouxe foi de pessoas na fase adulta, tá? Decidiram mudar de sexo na fase adulta. Então teve um casal que eu vou ver se eu coloco a foto deles aqui. Não é um assunto tão legal da gente estar divulgando, mas eu preciso explicar esse ponto para entrar no testemunho, tá certo? De hoje. Então, um casal lá nos Estados Unidos casou em 2005, casou em 2005, um homem e uma mulher, tiveram 2 filhos. Vou tentar colocar a foto deles aí. Quando eles tiveram 2 filhos, ali depois de 5 anos de casado, 4 anos de casados, o homem decidiu se tornar uma mulher,
porque desde que ele se entendia por gente, ele não gostava da sua aparência como um homem. Ele não quis se separar da sua esposa, ele só não gostava da sua aparência, mas ele sente, né? Ele declara que sente atração por mulher, que ele é apaixonado por sua esposa e que ele não quer se divorciar dela. Ele queria apenas mudar a sua identidade sexual, a sua identidade visual. Mudou de sexo, mudou de nome e olha só o antes e o depois. Ele tomou essa decisão na fase adulta. E tem um caso que me chocou ainda mais, um caso ainda mais estarrecedor, que foi de um casal que tiveram 2 ou 3 filhos. Esse casal viveu junto por muitos anos como marido e mulher. Depois de um tempo, quando as crianças já estavam grandinhas, a mãe de família dessa casa decidiu se tornar homem. Então ela começou a se vestir como um homem, cortou o cabelo como um homem, começou a tomar hormônios, e isso lá nos Estados Unidos, tá? Eu vou tentar encontrar a foto desse casal, dessa família, para colocar aqui. E posteriormente a isso, o marido dela começou a se transformar também em mulher, tá? Então a mulher, a mãe das crianças, se tornou homem. E o pai se tornou mulher. Uma total aberração que eu não sei se eles continuaram com a guarda das crianças, mas eles inverteram os papéis. Então, primeiro o desejo foi no coração da mulher, ela se tornou homem. E posteriormente, sem nada combinado, o mesmo desejo do engano penetrou o coração do seu esposo e ele começou a se travestir de mulher, mudou de sexo. Eles inverteram os papéis no engano satânico para destruir, para desvirtuar aquela família. Pois bem, o testemunho que eu trago hoje aqui vem lá da cidade de Parauapebas, no estado do Pará, e tem como protagonista o nosso irmão José Aureliano. Ele, que é funcionário público, nasceu homem, obviamente, e decidiu que queria ser mulher. Nós vamos ver a ação da Igreja Adventista do Sétimo Dia na vida desse irmão, faltando 2 meses. 2 meses apenas para ele executar o seu plano de fazer a cirurgia de mudança de sexo. Então ele tinha a intenção de remover ali os seus órgãos genitais masculinos e colocar no lugar, fazer ali no lugar um órgão feminino. Esse testemunho hoje está tremendo demais. Eu tenho certeza que ele vai impressionar teu coração. O senhor José Aureliano nasceu num lar em que o seu pai sempre foi muito autoritário, sempre foi muito rígido com ele, sempre cobrou dele uma postura masculina. Porém, de contrapartida, o José Aureliano disse que desde muito pequeno sempre percebeu que tinha algo de errado com ele. Isso porque os outros meninos gostavam de brincadeiras de meninos, brinquedos de meninos, brincar com outros meninos. No caso dele, não. Ele gostava de brincar com brinquedos de menina, ele gostava de brincar com as meninas. Ele tinha um trejeito diferente, ele era mais delicado, sabe? Coisas muito características, muito semelhantes às meninas, né? Então ele se achava uma menina. E o seu pai sempre cobrou muito dele a postura masculina. Então ele cresceu escutando o seguinte: senta direito, fala direito, come direito, anda direito, né? O pai sempre cobrava a postura masculina, uma postura que ele não conseguia ter. E o José Aureliano conta que ainda muito pequeno, ele, naquela raiva toda de ser menino e não menina, ele disse que tinha um desejo muito grande de cortar as suas partes íntimas, arrancar os seus órgãos genitais com uma faca, de tão desesperador que era estar naquele corpo. Olha só que situação. E ele conta que só não fez isso porque tinha medo do pai, não é? Tinha medo do que o pai podia fazer com ele. E não sabia ele que o maior mal, quem estava querendo praticar a si próprio, era ele mesmo. Olha só o que o inimigo pode fazer com o ser humano, né? Com a mente do ser humano. E essa semana eu escutei uma frase
que dizia assim: para o inimigo de Deus não tem idade para ele fazer perversidades, né? Então não importa se a pessoa ela tem 5 anos de idade ou se tem 60 anos de idade. Se o inimigo ele conseguir uma brecha, ele conseguir entrar na vida da pessoa, ele transforma tudo, né? Transforma a pessoa e transforma tudo ao seu redor e transforma negativamente. Infelizmente, isso é uma verdade. E quanto mais o José ia crescendo, mais ele tinha a certeza no coração de que ele queria ser mulher e que ele tinha plena ciência de que aquilo era contra o querer de Deus. Porém, ele não conseguia se livrar daquela vontade, daquele desejo de ser mulher. Ele disse que ainda muito novo estava assistindo um programa de calouros na televisão e ali ele viu homens transformistas, não é? Pessoas que nasceram homens, mas estavam travestidos ali de mulher. E ele achou aquela imagem ali maravilhosa, porque ele pensou: eles são homens, nasceram homens e estão vestidos de mulher. Então por que eu não posso? Olha só a importância de nós ficarmos de olho, sempre de olho, nas nossas crianças, no que elas estão assistindo, nos sites que elas estão acessando, porque muitas coisas são desencadeadas na cabeça da criança enquanto ela vê alguma imagem, alguma discussão, alguma fala mal colocada. Então isso é muito importante. Depois que o José Aureliano viu aquelas imagens, ele inculcou na sua mente que ele poderia também se transfigurar de mulher, se travestir de mulher. Ele começou a pesquisar sobre hormônios, remédios que tornassem o corpo dele ainda mais feminino. Ele pesquisou, verificou que existem inúmeros hormônios, remédios que podem sim transformar o corpo do homem num corpo de mulher. Ele começou a tomar essas coisas, esses hormônios, mas ele diz que comprava com muita cautela, ele próprio fazia o uso sem a orientação de um profissional. Ele fazia o uso e ele queria muito, muito, muito ser transformado, né, de fato em mulher, fisicamente, porque mentalmente ele já se sentia uma. Mas só que como ele morava com os pais, ele não poderia ter uma mudança repentina, porque as pessoas todas elas iam perceber. Então ele foi fazendo uso aos poucos daquelas medicações, né, sem nenhuma orientação médica. O medo do José Aureliano é que as pessoas percebessem logo a sua transformação. Embora ele tivesse esse medo, na verdade, todas as pessoas já comentavam sobre o seu trejeito de mulher, sobre a sua sensibilidade, o seu jeito de falar, de andar. E o José Aureliano conta que estava insustentável aquela situação, ele já não aguentava mais guardar um segredo tão grande com ele. E de repente, algo inesperado para o José Aureliano aconteceu. O José Aureliano tinha um plano. O plano dele era estudar bastante, ficar muito inteligente, se formar, morar sozinho e então fazer a mudança de sexo, fazer a tão querida cirurgia, né, que ele tanto sonhava. Ele conta que nunca se sentiu amado por ninguém. A única pessoa que ele sentia que o amava de verdade era Deus. E por isso ele sempre desenvolveu um interesse nas escrituras sagradas. Ele sempre se interessou em saber o que Deus diz na sua palavra. Até que um dia ele conta que chegou na casa de um tio dele e quando entrou, o tio, a filha do tio, a família estava ali reunida estudando a Bíblia. E ele disse que ficou admirado vendo aquilo, né, aquela cena. O tio dele então o convidou a ter um estudo bíblico. Ele aceitou, mas com a mentalidade de que ele não queria se entregar para Jesus, mudar de vida, ele queria continuar ali com os seus planos. Mas estudou a Bíblia, começou os estudos bíblicos com aquela família e cada dia mais ele se apaixonava pela palavra de Deus e aprendia mais com aquela família, uma família adventista, né? E o tio dele, vendo que os estudos estavam chegando ao final, começou a falar com o José Aureliano sobre batismo.
mas ele ainda estava irredutível. Ele não queria entregar a sua vida para Jesus, ele estava determinado a realizar todos os seus planos. Aí Deus olhou para aquela ovelha e disse: vou bater mais uma vez a porta desse coração para ver se eu consigo entrar. Os estudos bíblicos acabaram, chegaram ao fim. E o José Aureliano estava bem satisfeito. Ele aprendeu mais de Deus, mas ele não queria mudar a sua rota, não é? Então, um certo dia ele estava em casa e uma prima dele chegou e começou a conversar com ele e disse: meu amigo, você já teve os estudos bíblicos, você conhece mais de Deus agora. O que impede você de entregar a sua vida para Jesus? O José Aureliano não teve resposta naquele momento. Sua prima foi embora e ali ele ficou muito pensativo, disse até que não conseguiu dormir, porque o seu pensamento era de que ele ainda não estava liberto. Não adiantava ele aceitar Jesus naquela noite e no dia seguinte ele continuar com os mesmos pensamentos e desejos. Essa era a mentalidade do José Aureliano. Mal sabia ele que Deus já estava trabalhando em seu coração. No outro dia, a sua prima o chamou lá de volta na sua casa e os dois assistiram um vídeo da TV Novo Tempo do programa Sem Tabus. Ela gravou o programa para assistir junto com ele. E o programa era uma entrevista com um pastor adventista americano que era homossexual e que Deus o havia liberto. As palavras, tudo que foi ministrado ali naquele programa mexeu demais com o coração do José Aureliano. Ele sabia, ele tinha certeza que ainda não havia sido liberto, mas ele decidiu naquele momento deixar os seus planos de lado e seguir os planos de Deus. Ele sabia que não estava liberto, mas decidiu entregar a sua vida nas mãos do Salvador, nas mãos daquele que tem todo o poder, inclusive de o libertar daquele tão grande mal. Aos poucos, o José Aureliano foi se envolvendo cada vez mais com aquela família, aprendendo mais e mais sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus para a sua vida. Aos poucos, ele foi sendo liberto. É necessário ter muita força de vontade em todos os tipos de libertações, seja no vício do alcoolismo, seja no vício do cigarro, seja em qualquer problema. É necessário ter perseverança pela parte daquele que quer ser curado, daquele que quer ser realmente liberto. E assim Deus fez na vida do José Aureliano. Mas perceba, ele não esperou ser liberto para buscar a Jesus, para se entregar a Jesus, mas ele decidiu se entregar da forma que ele estava. Hoje o José Aureliano ele tem desejo por mulher, ele quer construir sua família, ele quer ter filhos, ele está firme na palavra do Senhor, frequentando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecendo cada vez mais sobre a palavra de Deus. E você que está me assistindo nesse momento, talvez você tenha um problema, um pecado arraigado aí na tua alma, no teu coração, e na tua mente você pensa assim: eu não vou conseguir me libertar para buscar a Cristo. Realmente, irmão, nós não podemos nos libertar sozinhos. Nós precisamos de Cristo Jesus, porque só Ele tem todo o poder. Então, da forma que você está aí, se sentindo mais miserável, o mais pecador, assim como eu me sinto, da forma que você está aí, eu te peço hoje que você busque a Deus na sua casa, no seu quarto, se ajoelha, abre o teu coração com Deus, se achega mais uma vez a Ele, porque Ele tem sentido a tua falta, Ele tem sentido falta das tuas orações, Ele tem sentido falta do teu louvor a Ele. Vá aos pés de Jesus aonde você estiver nesse momento, curve os teus joelhos e fala com Ele, pede para ser liberto, fala com o coração contrito, o coração sincero. E eu tenho certeza que Ele vai te responder, assim como inúmeras vezes Ele já me respondeu, Ele já me libertou de coisas que eu jamais imaginei ser liberta. Ele me libertou e louvado seja Deus por isso. Mas além de procurar a Deus, faça algo mais. Evangelize alguém com esse vídeo.
Leve esse vídeo para aqueles que você conhece. Compartilhe nas suas redes sociais, nas suas listas de contatos. Faça com que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra, por esse lindo testemunho de libertação. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério e que Ele te liberte do mal que tem te atormentado. Em nome e por amor de Jesus eu oro, eu peço nesse momento. Amém? Amém. Até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir.